Abençoado seja o vosso sangue. Era outono de 1887. O vento noturno arrastava folhas mortas pelos becos de São Jerônimo do Vale, uma vila esquecida nos confins do mundo, onde o nevoeiro não dissipava, apenas se recolhia ao anoitecer como um véu sobre os pecados dos homens. Naquela noite, enquanto o relógio da torre da igreja badalava 11 horas, como sons roucos de metal cansado, o reverendo Elias Malvin cruzava o pátrio do cemitério, com passos largos que ecoavam e soavam como martelos sobre uma tumba. Seu coração, outrora palco de fé inabalável, agora não passava de um santuário vazio, profanado pela dor, pois aquela que ainda lhe dava esperança nesse mundo corrompido, sua única filha, seu último fragmento de luz neste mundo sombrio, jazia sobre 7 palmos de terra fria, vítima da tuberculose que lhe roubara o sopro de vida no auge de seus 9 anos. O reverendo ainda sentiu o peso do pequeno corpo inerte em seus braços, quando a depositara num caixão de carvalho. Ainda via os lábios azulados, que jamais pronunciariam novamente a palavra Pai. Mas Malvin não era homem que se curvava facilmente ao desígnio divino. Ao contrário, era conhecido por seus métodos nada ortodoxos. Ficara conhecido entre os cardeais da igreja como o Judas rebelde, devido a alguns dos seus comportamentos, incluindo o fato de ter uma filha, embora isso tenha acontecido antes dele fazer seus votos. Ninguém parecia se importar. Nas semanas que se seguiram ao enterro, enquanto a vila dormia, ele se perdia nos arquivos empoeirados da cripta da igreja, onde os segredos mais sombrios da Santa Sé haviam sido escondidos. Foi ali, entre manuscritos proibidos e relíquias amaldiçoadas, que ele encontrou pela primeira vez menção aos 7 artefatos da perdição, objetos antigos, forjados em eras onde a linha entre milagre e heresia era tênue como o fio de uma navalha. Entre eles, um chamou sua atenção mais que todos os outros: um grimório, que supostamente havia sido escrito pelo antigo rei Salomão. Um volume encadernado em pele humana, com páginas de pergaminho tão finas que pareciam feitas de sombra solidificada. Dizia a lenda que o livro fora escrito pelo próprio rei sábio com sangue de demônios e que continha um ritual para chamar de volta aqueles que se encontravam nos braços da morte. Rapidamente, de alguma forma, ele obteve o grimório, dizendo à Catedral Central da Santa Fé que gostaria de realizar alguns estudos sobre o dito livro. Assim que o grimório chegou em suas mãos, apressou-se em descobrir como abri-lo. Na noite do equinócio de outono, quando a lua pendia no céu como um olho amarelo e inchado, Malvin realizou o ritual. A cripta da igreja transformou-se em um templo profano. Velas negras derretidas até a metade lançavam labaredas que não tremeluziam, mas sim se contorciam como línguas famintas. O ar cheirava a sândalo e carne queimada, e o silêncio era tão denso que o reverendo podia ver o próprio sangue correndo em suas veias. O grimório abrira-se sozinho, após o reverendo oferecer o próprio sangue para tal. Na página 213, onde letras vermelhas, escritas não em tinta, mas em sangue coagulado, formavam versos em latim arcaico: Sangues a eternos, que nos tegit et vitam nobis dat, nox super els qui malum volunt incidar. Eterno sangue que nos cobre e nos dá vida, que a noite recaia sobre aqueles que desejam o mal. Uma ponta de um punhal ritualístico, uma peça roubada do relicário da igreja, Malvin cortou a palma da mão esquerda. O sangue escorreu em fios rubros,
pingando sobre a terra úmida que cobria o corpo de sua filha. E então a terra respondeu. Um tremor subterrâneo fez o chão estremecer, e das profundezas veio um suspiro, como se a própria morte estivesse ofegando. As velas se apagaram de uma só vez, como se o vento impetuoso devastasse tudo à sua frente, mergulhando a cripta em total escuridão. Malvin mal teve tempo de recuar, quando mãos pequenas e pálidas irromperam do solo, seguidas por braços finos como galhos de salgueiro. Então, um corpo pequeno e frágil ergueu-se. Seu vestido branco de enterro estava encharcado de terra e algo mais, uma substância escura que escorria das bordas do tecido. Seus cabelos, outrora dourados como o trigo no verão, agora pendiam em mechas molhadas e sem vida. Mas eram seus olhos que prendiam o reverendo em um misto de êxtase e terror. Dourados como moedas antigas, pupilas dilatadas como as de um felino noturno. Pai, era a voz dela. Sim, mas havia algo mais. Malvin caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo livremente. Minha filha, minha luz, minha gota de esperança, dizia ele. Ela o abraçou e sorriu, mas ele não notou. Havia algo diferente em seus dentes caninos. Eles estavam alongados, pontiagudos como agulhas. Então, ela o apertou com força e disse: Pai, estou com tanta fome. Nos dias que se seguiram, a vila começou a mudar. Algo estranho começou a acontecer. Primeiro foram os animais. Galinhas eram encontradas de manhã, secas como folhas de outono, seus pescoços perfurados por 2 orifícios minúsculos. Cães, normalmente barulhentos ao anoitecer, agora se escondiam sob as varandas, uivando baixo, como se temessem ser ouvidos, como se soubessem que o perigo os aguardava à espreita. Malvin observava tudo em silêncio. Ele via a criatura escorregar pela janela de seu quarto à meia-noite, movendo-se com uma graça sobrenatural, apenas para retornar ao amanhecer. Os lábios manchados de vermelho escuro. Ele sabia, mas o amor, ou o que restara dele, falava mais alto. Até que uma noite ele a seguiu, decidido a averiguar que tipo ou tamanho mal havia despertado para esse mundo. O ser dirigiu-se ao estábulo de uma fazenda que ficava nas proximidades da vila, onde um potro recém-nascido balia fraco na escuridão. Malvin observou, paralisado, enquanto sua filha se agachava sobre o animal, os dedos acariciando seu pescoço como um amante faria, e então ela o mordeu. O potro estremeceu, mas não gritou. Seus olhos reviraram, e seu corpo definhou em segundos, como se todo o líquido vital lhe fosse sugado por um canudo invisível. Quando a criatura se afastou, seus lábios estavam vermelhos como vinho, e seu rosto, antes pálido como a morte, agora ostentava um brilho saudável, quase humano, quase reluzente. Foi então que ela virou-se e olhou diretamente para o pai, e por um instante não foi ela quem o encarou, mas sim algo mais antigo, mais faminto. O Grimório não devolveu sua alma, padre, sussurrou uma voz que não era ela, apenas seu corpo, e a fome que a primeira de nós deixou nela. O inverno chegou a São Jerônimo do Vale como um ladrão silencioso, trazendo consigo nevascas que enterravam as casas até os telhados, uma neblina densa que quase se podia tocar e um frio que fazia os ossos doerem como se estivessem cheios de agulhas. Mas nenhum vento era mais cortante do que agora assombrava o coração do reverendo Mal, enquanto ele se debruçava sobre o Grimório de Salomão na penumbra de seu gabinete. As páginas
que antes pareciam meramente As páginas que antes pareciam meramente antigas, agora revelavam sua verdadeira natureza. Ao toque de Malvin, manchas de sangue ressurgiam como flores murchas voltando à vida, formando palavras que não estavam lá antes. O Grimório tinha vida própria, ao que tudo parecia, ou se alimentava de vidas. Não há ao certo como saber. Na luz trêmula da vela, as letras começaram a aparecer, como se escritas por uma caneta ou uma pena invisível. Então ele leu: 7 padres antes de ti, 7 filhas retornadas, 7 vezes o pacto foi feito, 7 vezes foi quebrado. Uma ilustração desbotada mostrava 7 meninas de vestidos brancos, cada uma com os mesmos olhos dourados da sua filha, dispostas em círculo ao redor de um poço. No centro, uma figura clerical. Seu rosto riscado com tinta vermelha segurava um cálice transbordando. Malvin sentia um frio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquela igreja. Era a sua paróquia. Mas quais segredos mais haviam escondidos e enterrados naquele lugar? O pobre Malvin não sabia. De madrugada, buscando desvendar o que estava acontecendo ali, o reverendo escavando arquivo paroquial, onde registros empoeirados contavam histórias que a diocese preferia esquecer. Entre os documentos, um chamou sua atenção: o diário do padre Henrique Lúcio, datado de 1689. As páginas estavam manchadas de um líquido escuro, que Malvin preferiu não identificar. A caligrafia, outrora firme, tornava-se cada vez mais trêmula conforme avançava, como feita por um velho ou alguém com tamanho medo e pavor que não conseguia se conter. 3 de dezembro de 1689. Anastácia voltou a se alimentar hoje. Desta vez, foi o filho do ferreiro. O menino não gritou. Ela beijou sua testa antes de morder, como se pedisse perdão. Deus, me perdoe, mas continuo a escondê-la. Quando a trouxe de volta com o Grimório, jurei protegê-la. Mas o que ela está se tornando? Sonho com o poço todas as noites. Nele, vejo as outras 6. Elas cantam para Anastácia, chamando-a de irmã, como se fosse um chamado ou algo assim. A última entrada era uma confissão rabiscada, quase legível. Não posso mais. Hoje queimarei minha filha na fogueira. Rezo para que desta vez ela fique morta. Peço que Deus me perdoe, porque eu já não sei se eu posso mais. Rezo para que o próximo padre seja mais forte do que eu. Malvin deixou o diário cair. No chão, ele notou uma mancha recente, uma pegada pequena, úmida, como se alguém tivesse pisado ali com os pés molhados. Seguindo o rastro com os olhos, ele viu que levava até a porta do gabinete, onde olhos amarelos intensos o observava, em silêncio. Seu vestido branco, encharcado, como se ela tivesse caminhado pela neve sem botas. De repente, ele escuta: "Você descobriu sobre minhas irmãs, pai?" Seus olhos dourados brilhavam na penumbra. "Eu preferia que o senhor não soubesse nada sobre isso, nem que se envolvesse nessa história. Mas agora é tarde. Agora já não há como voltar atrás", disse ela. A neve havia parado, mas o ar ainda cortava como lâmina quando Malvin seguiu a criatura até o cemitério naquela noite. Ela movia-se com graça sobrenatural, seus pés deixando marcas tão leves que mal afundavam na neve, como se fosse uma camuflagem ou como se ela flutuasse mesmo, sem que seus pés tocassem e contaminassem o solo. No extremo norte do cemitério, escondido atrás do mausoléu dos fundadores, um poço antigo afundava nas entranhas da terra. Suas pedras estavam negras de umidade, musgo e algo mais. Manchas escuras que cheiravam a cobre e sal. É aqui que tudo começou. A criatura sussurrou, acariciando a borda do poço como quem afaga um animal adormecido. O primeiro padre
cavou com as próprias mãos. Ele prometeu sua vida em troca da dela. O Grimório apenas facilitou, apenas possibilitou o caminho. Malvin aproximou-se, olhando para dentro do poço. Ele viu não água, mas escuridão espessa, como se o vazio lá embaixo fosse feito de substância sólida. E então algo olhou de volta. 7 pares de olhos dourados abriram-se nas profundezas, dispostos em círculo perfeito. Elas estão esperando por mim, pai, sussurrou a criatura. E pela primeira vez desde seu retorno, havia medo em sua voz. Mas eu não quero ir. Eu não quero ser como elas. Foi quando os primeiros sussurros começaram a subir do poço. Vozes infantil, cantando em um latim macabro. Sanctis Pater, Sanctis Filia, que promiste implere deber. Sangue do Pai, sangue da Filha, aquele que prometeu deverá cumprir. Malvin recuou, horrorizado, mas a criatura permaneceu como uma estátua paralisada em meio à neblina. Suas lágrimas misturando-se à neve derretida, como uma criança que se sente em desespero e solidão. O que devo fazer? Ele perguntou-se, com sua voz quebrando e o pavor estampado nos olhos. Ela olhou para ele e por um breve momento foi apenas sua filha novamente, assustada, sozinha e tão humana. O que nenhum dos outros teve coragem de fazer, respondeu ela, olhando para ele com aqueles olhos amarelos que pareciam lhe perfurar a alma. A noite começou a cair quando Malvin retornou à igreja. Mas desta vez os flocos não eram brancos, tingiam-se de um vermelho pálido, como se o céu sangrasse sobre São Jerônimo. O reverendo carregava nos braços o Grimório de Salomão, agora pulsando como um coração vivo, suas páginas exalando um odor adocicado de carne queimada, couro velho e mofo. Na neve vazia, apenas um som ecoava, o tic-tac do relógio da torre. Cada batida mais lenta que a anterior, como se o tempo mesmo hesitasse em testemunhar o que estava por vir. Como uma presa acuada, que sabe que não tem para onde correr, que sabe que tudo que pode desejar é suplicar para que seu algoz seja rápido e indolor. Malvin abriu o Grimório na última página. Ali, onde antes havia apenas um pergaminho em branco, agora surgiram palavras escritas em sangue fresco, escorrendo como se acabassem de ser traçadas. Elas iam escrevendo enquanto o reverendo assistia, sem que houvesse muito que pudesse fazer. Ao 8º pai, dou a escolha: oferecer teu sangue em sacrifício ou condenar tua filha à maldição eterna. Embora nenhum dos 7 antes de ti teve coragem de pagar o preço verdadeiro, a ti ofereço essa condição: um sangue por um sangue, uma carne por uma carne, um osso por um osso, uma vida por uma vida. A criatura em forma de menina ajoelhou-se diante do altar. Seu vestido branco, agora manchado de terra e ferrugem, como se tivesse cavado com as próprias mãos. Quando levantou o rosto, Malvin viu que seus olhos não eram mais dourados, haviam escurecidos até ficarem negros como o próprio poço no cemitério, como a própria escuridão da noite. Elas estão me chamando, pai, ela sussurrou, e sua voz ecoava como se 7 meninas falassem através dela. As minhas irmãs, elas dizem que está quase na hora. Fora da igreja, o vento uivava como uma matilha faminta. Vidraças estilhaçaram quando 7 pares de mãos pequenas e pálidas começaram a arranhar as portas. Malvin sabia o que precisava ser feito. Os 7 padres antes dele haviam falhado por um motivo. Tentaram salvar suas filhas sem oferecer o que realmente era necessário: suas carnes e seu sangue. Com mãos firmes, ele pegou o cálice de prata do altar, aquele mesmo que usara para servir vinho na comunhão por 20 anos, com a lâmina de seu punhal que usara para fazer o ritual,
cortou o pulso esquerdo profundamente, deixando o sangue jorrar no recipiente sagrado. Não, sua filha gritou, tentando se levantar, mas algo invisível a mantinha ajoelhada. Pai, eles não querem seu sangue, eles querem sua alma. Malvin sorriu tristemente, enquanto seu sangue enchia o cálice até a borda. Eu sei, minha luz. É por isso que nenhum dos outros funcionou. Quando a última gota caiu, o grimório incendiou-se em chamas azuis, consumindo-se em segundos. As portas da igreja arrombaram-se, revelando 7 figuras fantasmagóricas em vestidos brancos apodrecidos, cada uma com os mesmos olhos negros que sua filha agora possuía. O chão da igreja tremeu quando Malvin ergueu o cálice e proclamou: pelo sangue do 8º pai, eu quebro a corrente. Pela alma do 8º padre, eu liberto as 8 filhas. O cálice caiu, se espatifando no mármore do altar. O sangue que escorria formou 8 veias vermelhas, cada uma correndo em direção a uma das meninas. Quando o líquido sagrado tocou seus pés, um grito uníssono encheu a igreja. Não de dor, mas de alívio. Sua filha foi a última. Quando o sangue a tocou, seus olhos voltaram ao azul que Malvin lembrava desde seu primeiro suspiro. As outras 7 meninas dissolveram-se em luz dourada, seus vestidos brancos finalmente limpos, suas almas libertas. Mas para Malvin, o preço ainda precisava ser pago. Quando os aldeões encontraram a igreja na manhã seguinte, viram o Grimório de Salomão reduzido a cinzas no altar. 8 manchas brancas no mármore, como se alguém tivesse apagado 8 velas derretidas. E o reverendo Elias Malvin sentado no banco da frente, suas mãos ainda segurando o pequeno crucifixo de sua filha. Seu corpo estava frio, mas seu rosto estava em paz. Em seu colo, uma única página do Grimório permaneceu intacta, contendo apenas 7 palavras. Abençoado seja o vosso sangue, Pai. E num cemitério, onde antes havia um poço, agora cresciam 8 rosas brancas. Suas pétalas, imaculadas, mesmo no rigor do inverno, irradia quase que como um reflexo de tanto brilho que havia nela. O espelho dos desejos. Um ano depois, em um mosteiro nos Alpes suíços, o bispo Agostini, agora envelhecido além de seus anos, seus dedos deformados por uma doença que os médicos não conseguiam nomear, examinava a última remessa de artefatos confiscados pela Inquisição. A sala subterrânea cheirava a incenso e mofo, iluminada apenas por velas que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Foi então que seu ajudante, o irmão Thomas, trouxe a ele uma caixa de carvalho, entalhada com símbolos que fizeram o coração do velho bispo gelar. Encontramos isso escondido nos aposentos do falecido reverendo Malvin, Vossa Excelência. Estava lacrada com cera negra. Dentro, envolta em seda vermelha, repousava um espelho ovalado, sua moldura de prata gravada com palavras em latim arcaico. Quid quid videt venturatis, quid quid cups mentitur. Tudo o que vê é verdade, tudo o que deseja é mentira. O bispo mal teve tempo de gritar uma advertência quando o irmão Thomas, movido por uma curiosidade fatal, olhou para o espelho. O reflexo que retornou no seu olhar não era o seu. Era o da antiga filha do reverendo Malvin, sorrindo com dentes demasiado afiados, seus olhos negros como um poço de São Jerônimo. Padre Lúcio mentiu, sussurrou o reflexo, enquanto rachas negras começaram a se espalhar pelo vidro. Não havia apenas 7 filhas, havia 8, e eu ainda tenho tanta fome. O espelho estilhaçou-se então, não em cacos, mas em 7 fragmentos perfeitos, cada um refletindo uma paisagem diferente. Um navio negreiro cruzando o Atlântico sob a lua vermelha. Um orfanato em Viena, onde as crianças desenhavam figuras altas demais. Um sanatório em Edimburgo, onde os pacientes mastigavam seus próprios lábios.
uma capela em Nova Orleans, com bancos manchados de ferrugem, um teatro em Paris, onde a atriz principal nunca era vista à luz do dia, uma mansão na Transilvânia, onde os espelhos eram todos velados, e o mosteiro onde agora eles estavam. O irmão Thomas caiu de joelhos, sangue escorrendo de seus olhos, enquanto o bispo Agostini recuava fazendo o sinal da cruz. Santo Deus, ela espalhou as outras maldições. No chão, os fragmentos do espelho começaram a vibrar, cada um emitindo um sussurro diferente, mas todos terminando com a mesma frase: encontre-me, Padre, antes que eu encontre você. E então, como se soprados por um vento invisível, os 7 pedaços voaram para direções diferentes, desaparecendo nas sombras do mosteiro e do mundo. O espelho dos desejos é o segundo dos 7 artefatos, mas ninguém sabe ao certo aonde ele foi parar, já que depois do incidente do bispo Agostini, não se ouviu falar mais dele. Grimório de Salomão dizem que foi encontrado sob as ruínas de um antigo navio afundado no Oceano Índico, mas não se sabe ao certo a veracidade dessas informações.